Programa diário de oração aqui pela Rede Século XXI, mais uma vez falando e trazendo a palavra de Deus com as suas motivações cotidianas, eu diria, não só motivações da palavra de Deus para que a gente guarde para toda a nossa vida, mas para que todos os dias você receba aí na sua casa uma breve reflexão sobre aquilo que Deus pede de você, de mim, obviamente de todos nós. E como nós estamos trazendo uma reflexão sobre a questão vocacional, nesse mês vocacional, não poderíamos deixar de trazer aquela que foi a referência do seguimento e da disposição em seguir, que é, obviamente, Maria, a mãe de Jesus. E você vai ver no trecho que nós escolhemos, no versículo que nós escolhemos, quando é dito a Maria que ela é bendita entre todas as mulheres e que dela nascerá Jesus. E prontamente Maria se coloca a serviço de Deus. Na verdade, a gente quer entender a partir dessa palavra, entender não, melhor dizendo, trazer como reflexão a disposição que Maria teve por acreditar naquilo que Deus pede a ela e de uma maneira muito simples. A resposta é simples, porém o chamado é mais complexo. Imagine você está na sua casa, no labor, no seu cotidiano, no labor do trabalho, e aparece um anjo dizendo assim, olha, você tem uma missão muito especial, viu? Você foi escolhida ou foi escolhido por Deus para fazer isso, isso, isso. Qual é a sua primeira reação? Ah, que bom, muito obrigado, é isso que eu estava esperando a minha vida toda. Claro que não. Nós temos uma dificuldade de compreender isso num primeiro instante. E aí vem a resposta e a capacidade de Maria em compreender aquele momento. Aí está para nós um desafio muito grande. Perceber a palavra de Deus ou perceber a ação de Deus como um chamado feito a cada um de nós para que nós realizemos aquilo que nós podemos realizar. E sabe por que eu gostaria até de insistir nisso? Porque Deus não nos convida para obras grandiosas e sobre as quais nós não teríamos a capacidade de fazer, ou resolver, ou ter o controle sobre elas. Deus nos dá a possibilidade de fazer sempre mais aquilo que Ele pede a cada um de nós. Ele não vai pedir que eu seja alguma coisa que eu não vou conseguir fazer. Ele não vai pedir a mim um trabalho de evangelização que Ele sabe que eu terei fragilidade diante daquele trabalho. Deus pede o que eu posso realizar. Não no sentido de comodidade, mas para dizer assim, sempre você, como realizador da vontade de Deus, tem que ir além daquilo que você mesmo percebe que pode fazer. É aquilo que Jesus diz, olha, quando uma pessoa chegar até você e te exigir que você caminhe com ela 1 quilômetro, caminhe 2. Se a pessoa te pede uma túnica, dê 2. Para dizer assim, aquele que é ou quer o seguimento, ele não pode se contentar com aquilo que ele sabe fazer. Eu não posso me contentar em ser sempre um padre de uma paróquia que celebra a sua missa, que atende a sua confissão. Está ótimo, porque o padre faz isso. Se eu faço isso, eu estou desmerecendo esse dom que Deus colocou na minha vida. O meu sacerdócio não pode se resumir a isso, é a função sacerdotal. Mas eu preciso estar presente na vida do doente, eu preciso estar presente na vida do jovem, eu preciso administrar a minha paróquia de maneira com que as pessoas, melhor dizendo, que frequentem a paróquia percebam que ali existe a palavra de Deus, que ali existe uma preocupação, um zelo com as pessoas, principalmente as mais necessitadas. Então, se eu não vou além daquilo que o meu sacerdócio pede, eu estou desmerecendo, como disse, a vontade de Deus, ou o desígnio de Deus, ou o dom que Deus colocou na minha vida. Da mesma maneira, na sua vida comum. Aquilo que você faz precisa ser feito para além daquilo que normalmente se faz, ou se pede e exige de você. Quando eu citei aquela passagem que Jesus diz, olha, se te obrigam a caminhar 1 quilômetro, caminha 2. É para dizer assim, nós podemos fazer mais. E o dado missionário, o dado vocacional está diretamente ligado a isso aí. A gente precisa retomar um pouco, a partir da palavra que nós ouvimos aqui, essa compreensão desse chamado que Deus faz a cada um de nós. Aquilo ou para aquilo que eu sou chamado, eu tenho que ter a consciência de que eu sou capaz de desenvolver.
Se você na sua comunidade é convidado para ser ministro da Eucaristia, por exemplo, se você é convidado para ser catequista, se você é convidado para algum outro trabalho dentro da comunidade, não fique se esquivando dizendo assim, não sou capaz. Isso pode ser uma fuga. Se você recebeu o convite, é porque você pode fazer. Afinal de contas, quem exerce é você, mas quem age é Deus. É por isso que na nossa reflexão de hoje, é importante que a gente tenha essa referência, não é? Pedir a Deus que me ajude a viver plenamente tudo isso. Na minha dificuldade, na minha fragilidade, mas que eu aprenda cada vez mais a realizar esse chamado de Deus e essa vocação que Ele dá a cada um de nós e a mim de maneira muitíssimo especial. Por isso vamos pedir a esse Deus que nesse dia a nossa reflexão e a nossa oração se faça de fato por nós e pelo dom que Ele deu a cada um de nós. Por isso fique mais uma vez com a nossa oração sobre as vocações ou para as vocações, principalmente para aqueles que estão além fronteiras, missionários em outros países. Ó Senhor, olhe os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, as pessoas consagradas e os missionários que anunciam o Teu Evangelho. Aumente neles o amor filial pela Igreja, nossa Mãe. Transmita a ele os Teus sentimentos, sentimentos de decisão, de empenho, de lealdade, para com a Igreja no serviço aos irmãos, e que eles apreciem sempre mais a libertação dos penosos trabalhos terrenos para viver a liberdade interior e também viver ao serviço dos outros. Tudo isso nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta oração, a partir do nosso tema, ou melhor, do nosso mês vocacional, é para que todos aqueles que se declaram evangelizadores e anunciadores da Palavra de Deus sintam-se mais uma vez motivados e fortalecidos no seu ministério, seja na sua missão particular, na sua casa, na sua província, na sua comunidade, na sua paróquia, seja também nos lugares mais difíceis, nos grandes centros urbanos, nas grandes áreas de missão, seja nos rincões do nosso país, seja nas missões além fronteiras, tudo isso sempre pensando nestes irmãos consagrados a Deus. E a partir disso, que esta oração possa trazer a vocês muito mais do que essa motivação, muito mais do que essa ação de graça, mas de fato um fortalecimento da sua missão. Deus não desampara aqueles a que Ele chamou. Deus nunca deixa de lado aqueles que Ele ama. Por isso, receba com muito carinho a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.